Vamos lá então, mais um corte dos camaradas. Hoje é dia de alface. Hoje, essas semanas agora no canal do YouTube é dia assim de um alfacim, né? Porque quando eu voltar, né, como eu já comentei com o pessoal mais cedo na live, o pessoal que tá vendo esse vídeo pelo YouTube, eu comentei no primeiro vídeo que eu postei antes de viajar, né, eu vou ter que eu viajei pro carnaval, vou viajar pro carnaval, né, para trabalhar e para resolver questões burocráticas da pós-graduação, tá? Esse é o motivo. No mas, no mas, no mas, vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Agora a gente é até bom porque eu pego esse react dos camaradas, porque a gente pega, vê uma coisa diferente, vê um debate mais interessante, né? Vamos lá. Se o capitalismo é melhor, por que os Estados Unidos bloqueiam Cuba? Estive em Cuba recentemente, né? Passei uns 11 dias por lá. Comunista! Vai pra Cuba, ok? Caralho, meu Deus. Mas, ó, Tá pertinho de lá, inclusive. exatamente, né? Pode Tá só perto de pegar o 190 barco e ir. quilômetros, pegar a jangadinha pra colar lá. E a pessoa que incrível. Imagina. O mundo... Bolsonaro- Pensou se ele gosta e não volta mais? Pensou Bolsonaro comunista? Não, aí a gente cai da cama e é isso. Mas, ó, eu fui pra lá e isso que o André falou, o que eu vi lá corrobora essa tese. Cuba é um lugar extremamente seguro. E, curiosamente, é um lugar extremamente seguro, não porque tem muita polícia na rua, mas é justamente por outras razões. Porque lá não existe a necessidade, né, de marginalização social ao ponto de você querer roubar as coisas dos outros porque você não as tem. Não é, ligado? não é um cenário de miséria comum? Nada. Todo mundo fudido, não, é? Não. Assim, não vou dizer que em Cuba não existe pobreza. É claro que isso existe. Mas a forma como os serviços essenciais são oferecidos lá é uma coisa que garante a vida e a dignidade do povo. Porque boa parte dos problemas materiais que acontecem lá, Igão, tem um nome: Estados Unidos da América. Que tem um bloqueio econômico lá. Desde 62, eles Rapidinho, só para complementar aqui, ó. Pera aí. Uma matéria, vou mostrar só uma matéria. Revista Ópera, tá? É da revista Ópera isso, ó. Tá? Tá aqui, ó. fizeram um bloqueio em 60. Antes eles já tinham feito outras coisas. Logo depois da Revolução, depois que a Revolução fala que vai fazer a reforma agrária e vai, e inclusive ia indenizar os proprietários, com 4,5% de juros num período de carência de 20 anos. Banco dos Estados Unidos não fazia isso. O governo cubano se propôs a fazer. Quando existe esse processo de reforma agrária, os Estados Unidos passam a tentar invadir a ilha com mercenários contratados pela CIA. Então tem várias histórias de relação a isso em vários momentos. Eles não conseguem, o que já é uma vitória heróica por parte do povo cubano, que recusa isso. E aí eles impõem um bloqueio econômico. O que é o bloqueio econômico? Nenhum país que comercializa com Cuba vai comercializar com os Estados Unidos. Só que onde está o pulo do gato? Pô, pensando muito pragmaticamente, você vai comercializar com os Estados Unidos, que era o maior mercado mundial, o maior produtor de tudo, ou com uma ilhota pequenininha, que não vai ter tanta essa oferta? A escolha está dada. Então em Cuba Boa falta noite, muita camarada. coisa assim. E eu acho que é fundamental que a gente possa fazer um debate às claras e honesto em relação a isso. Falta papel higiênico, faltam recursos básicos. Mas por quê? Porque não consegue importar máquina para construir fábrica para produzir. É pior que isso, Gafa. Desculpa, não sei se você me Não, de permite forma uma alguma. parte disso aqui. O bloqueio é tão cruel. Olha que eu sou um crítico, em muitos aspectos. Hoje em dia não são tanto, não tem tantas fábricas nos Estados Unidos, ô Léo. As fábricas das empresas de lá estão alocadas fora de lá, tá? Hoje em dia não é tanto assim, mas na época lá atrás eles tinham muitas fábricas dentro do seu próprio território. Da própria experiência cubana. Ou seja, quem me conhece sabe das minhas críticas à experiência cubana, que não são poucas, né? Apesar de ser um advogado da experiência, né? Tanto é que estávamos aqui antes falando do Fidel Castro. Eu acho Fidel Castro talvez a figura
mais completa que a América Latina conseguiu criar em 500 anos de história, na minha opinião particular. Mas Cuba tem Puta figura histórica mesmo. Grande Fidel que é Castro. um caso particular, cheio de problemas, né? E, enfim, a questão do bloqueio tem um fato que é super interessante. Como Cuba está fora do mercado internacional, está fora do game, então ela tem produtos para exportação, por exemplo, cana-de-açúcar. E existe um preço internacional da cana-de-açúcar, né? O quilo a tonelada Como qualquer outra commodity. Só que o açúcar cubano, ele é muito mais barato no mercado internacional, ou seja, Cuba vai ter que exportar mais barato do que outro país poderia exportar, porque ela está fora do game, está fora do jogo. Se ela quiser ter o produto dela, aceita lá fora. E para Cuba importar equipamentos ou qualquer tipo de coisa, se ela conseguir ter acesso, ela vai ter que importar mais caro do que o mercado mundial coloca. Não só sobre a produção estadunidense, produtos de qualquer outro lugar do mundo que usem qualquer coisa de tecnologia estadunidense é proibido de ser comercializado com Cuba. Exatamente. O bloqueio não é só isso, né? O bloqueio tem essa parte. Muito obrigado, camarada, pela contribuição, tá? Tem essa parte também, mas eu acho que eles vão mencionar, tá ligado? Acho que eles vão mencionar. Coloca o preço do produto. Ou seja, aqui o Gaio Fato falou uma coisa que é verdadeira. Ninguém aqui tá afim de endeusar Cuba, ninguém tá afim de... Não, pessoal. A gente quer fazer o debate sobre aquela experiência, tá? A gente quer fazer o debate sobre aquela experiência. Isso que o camarada falou aqui no chat, pra quem tá vendo isso pelo YouTube, é o seguinte. Se você compra uma empresa que tem dentro do seu produto um parafuso que é fabricado nos Estados Unidos ou é fabricado por uma empresa norte-americana, essa empresa não pode comercializar com Cuba, senão ela sofre embargo. É isso, tá? O embargo é nesse nível. Experiência. Mas o fato é que é incontornável nós falarmos do bloqueio econômico dos americanos a Cuba. E aí eu coloco uma questão, não é? Já que o capitalismo é melhor que o socialismo, que o capitalismo é isso, a liberdade, não sei o quê, por que existe bloqueio contra Cuba? Exatamente. Por que existe bloqueio contra a Coreia Popular? Por que existe um bloqueio criminoso contra a Venezuela, por exemplo? Né? Ô, gente, o bloqueio contra a Venezuela não é só contra o país, é contra as pessoas. Todas as pessoas que ocupam cargos no governo e sofrem embargo dos Estados Unidos. O embargo dos Estados Unidos contra a Venezuela, contra Cuba e contra a Coreia do Norte também. Não é só contra o país, é contra as pessoas. E olha que a Venezuela nem é socialista, exatamente. Será que o capitalismo é melhor? Isso tudo é porque o governo da Venezuela quis nacionalizar o petróleo. Eles têm a maior reserva de petróleo do mundo. Por isso. Por quê? Qual que é a desculpa pra haver esse bloqueio? Ah, meu amigo, aí são várias coisas. Ou seja, a primeira questão. Uma pergunta que me fizeram uma vez, eu sei que estou me estendendo aqui, mas me fizeram uma vez uma pergunta sobre qual a diferença da Venezuela para o Brasil. Né? O Brasil teve um golpe de Estado e que se entregou petróleo, a Venezuela não. Exatamente. Exatamente. 2016, gente. 2016 está aí para provar isso. Tá? O que aconteceu depois de 2016 com a Petrobras? O desmonte da Petrobras, né? Você teve toda aquela questão da Petrobras que foi privatização de refinaria, né? A utilização do PPI, né? Então você tem sim ingerência dos Estados Unidos no golpe de 2016. Você tem, de interesse direto. Que eles queriam tomar o controle do campo de Libra, por exemplo, campo do pré-sal. Eles queriam o pré-sal. Tá ligado? E o MBL apoiou tudo, bando de filha da puta. A Venezuela não entregou E petróleo. aí agora, já que você tocou no nome do MBL, agora, o cara que fala que as ucranianas são fáceis porque são pobres, o cara que fala que não tem que criminalizar o nazismo, essas pessoas, né? O cara do Tour de Blonde, essas pessoas querem repetir o caso Zelensky no Brasil, né? Danilo Gentili para presidente, que coisa mais estúpida do que isso? Aí os caras vão lá, Congresso Renascimento da Nova Direita. Nova? Com os mesmos rostos de antes? Com os mesmos caras que... Um é o Mamãe Cacei, né? O outro é o Kim Katanase e o outro é o Tude Blonde. E esses caras que eles acham que é realmente digno de fazer alguma coisa,
entregou Falando 2016. O golpe de 2016 do Brasil, né? Então, logo em seguida, toda a regulamentação em torno do pré-sal, que garantiria que 30% daquilo fosse para um fundo social, acabou. A Petrobras, como operadora única do pré-sal, acabou. Né? Ou seja, toda a regulamentação que É por isso que é dado o golpe em 2016. É só isso, é só petróleo. colocava benefícios diretos. E agora é exatamente isso. Eles começaram a afrouxar parte dos embargos da Venezuela por causa da guerra da Rússia, porque eles precisam do petróleo. E como eles têm que bloquear a Rússia, tem que afrouxar do outro lado, né? Só o Estado brasileiro, ao povo brasileiro, e também as empresas nacionais que receberiam os efeitos de cadeamento das encomendas da Petrobras, acabou. Acabou. Tanto é que a Operação Lava Jato ela só começa, por exemplo, a investigar após o momento em que Lula, por exemplo, fala: a partir de agora as encomendas da Petrobras, 60% vai ser feito em território nacional. Tá? Ou seja, são as políticas de conteúdo nacional. Então investigou, por exemplo, a Halliburton, por exemplo. Que a Halliburton saiu do Brasil depois disso. A Halliburton, ela era presidida pelo vice-presidente do Bush, o Cheney. Sabe? Ou seja, então teve isso. A Venezuela não. A Venezuela não. Os americanos tinham uma reserva de petróleo, que é as maiores do mundo, inclusive. Esse dado que o André traz é tipo assim, é aquele negócio, né? Agora as peças encaixam melhor ainda, né, velho? Com o tempo você vai tendo mais informação, aí quando você para pra pensar o que foi o golpe de 2016, gente, é golpe, tá? A Dilma, ó, quer ver? Ó, vamos lá então, ó, vamos lá. TCU inocenta Dilma Rousseff. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, G1. Olha lá, TCU extingue a ação contra Dilma Rousseff sob pedalada fiscal. Tá? Folha de São Paulo, isso. Tá? Não, aquilo ali é o UOL Notícias, desculpa. Aí vem aqui, ó. TCU inocenta Dilma sobre o caso da compra de Passadina. Tá? Aí, e tem vários. E aí, após 2 anos. Olha lá. Tem mais aqui, ó. Olha lá, após 2 anos de condenação, TRF2 extingue a ação contra Dilma Rousseff. Processo de julgamento sem crime é o quê? É golpe de Estado. Aquilo é golpe de Estado. Ponto. Acabou a conversa. Aquele Rubinho, aquele homem patético do MBL, que não. O cadastro dele da OAB, o diploma dele de direito tinha que ser revogado. Porque aquele homem patético fica na porra do Twitter falando que foi golpe de Estado. Não é golpe de Estado. Ponto. Ela foi processada por pedaladas fiscais. O TCU arquiva o processo por falta de prova. Aí você pega o caso da refinaria de Passadina, extingue a ação e inocenta ela. O nome disso é o que, Rubinho? Hein? Não, é o quê? Não precisa ser um gênio jurídico pra ver que isso é golpe de Estado, não. Mas aí fica aquele papagaio de pirata que só sabe repetir o que bolsonarista fala, que o cara é um bolsonarista 2.0. Ele é um bolsonarista ridículo com um terninho barato falando um caminhão de merda por segundo. É isso que aquele cara é. É isso que todos os MBL são. Porque eles estiveram lá apoiando a porra do golpe, sabiam que não tinha crime, porque qualquer pessoa com o mínimo de sanidade e fosse analisar tecnicamente, saberia que as pedaladas fiscais se extinguiriam ao final do ano, não configurando crime. O nome disso é golpe de Estado. Tá? Golpe de Estado. À sua disposição até 98. Acabou isso. Acabou isso. Em certa medida, né? Então, acho que essa é uma razão. E outra razão também é a seguinte, né? Os americanos, eles observam o mundo a si mesmos como um país que está aqui para civilizar o mundo, porque eles acreditam no Destino Manifesto, né? Acredita no quê? Desculpa. Destino Manifesto. Nós temos uma missão na Terra. O excepcionalismo norte-americano. Um excepcionalismo norte-americano. Nós somos a nova Canaã. E o cidadão médio americano acredita nisso. Acredita mesmo. Nisso. Então, tudo acredita mesmo. Que estiver na América Latina é deles. Exatamente. Eles pensam na América Latina como o quintal deles. Tá? Eles pensam na América Latina como o quintal deles. São um bando de filha da puta.
Lembra da América para os americanos? América para os americanos. Então, para eles é intolerável uma experiência como a cubana, por exemplo. Embaixo do nariz deles, que desafia a experiência dele, a existência, que desafia, entre aspas, a existência americana. Que desafia a hegemonia que as empresas estadunidenses tinham na ilha de Fulgêncio Sim. Batista até 59. Mas é muito pior que isso. É o exemplo cubano para o resto da América Latina e para o mundo. Exatamente, o Elias faz uma ponderação muito importante. O embate a Cuba é isso. Contra o exemplo que eles são. Com economia embargada tem a melhor saúde do mundo. Acessível a todos. Eu gosto, para ilustrar bem isso, eu gosto de uma tirinha que fala que se o Breaking Bad fosse em Cuba, ela teria um episódio, 3 minutos de episódio. O cara chegaria no médico, o médico falaria: você tem câncer, seu tratamento começa amanhã. Fim. Nos Estados Unidos, uma mãe paga por volta de $1.800 para pegar o seu filho no colo depois que ela deu à luz. É isso que é os Estados Unidos da América. Mas aí eu tenho que escutar um bando de liberal babaca falar que os Estados Unidos é o país da liberdade. Né? Isso quando não encontra liberais, que nem aquele que eu debati, da UJL, que fala que os Estados Unidos não é liberal. E é o cara que fala: vocês comunistas não admitem falam que a União Soviética não foi socialista. A gente admite. Eles não admitem as crianças que parem. Né? Ô, gente, pra você que tá vendo isso aqui até aqui, aqui tá a bolinha, aqui tem outro vídeo pra você, tá? Se inscreve aí, deixa o like, compartilha com os amiguinhos. Aqui na descrição tem meu Twitter e Instagram, segue aí, tá? Aqui tem o QR Code. Aqui tem o QR Code, tá? Se você quiser fazer uma doação, colaborar com o nosso trabalho para nós melhorarmos a qualidade, quem sabe lançarmos conteúdos diferentes, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo enorme no seu coração. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima aí. Falou!